Ok, pessoal, bem-vindos ao primeiro tutorial de ensino do mentorado mensal da TIC para o mês de setembro de 2016. Este é o primeiro de 8. Cada mês você receberá 8 ensinamentos individuais, tutoriais que complementarão o tema geral do mês. Este ensinamento é específico para uma configuração de comércio e, como você provavelmente notou este mês até agora, estamos focando principalmente em mostrar a consistência que é possível a ser entregue a você como um trader em desenvolvimento depois que você tiver submetido o tempo e feito o trabalho com os exercícios e o conteúdo. Materiais que vamos apresentar a você quando nos referimos a elementos de uma configuração de negociação, há realmente apenas 2 primários: preocupações, e uma é, obviamente, contexto ou estrutura em torno da ideia. Ou seja, o que torna a ideia favorável para um comércio não é apenas quando o meu indicador me diz isso, ou meu nível de suporte e resistência me diz aquilo. Tem que haver algo que isso cria um motivo para querer fazer essa troca. No meu material, vou aprender mais sobre princípios específicos e vamos tratá-los com profundidade. E o que fazemos nessas condições? Com o que especificamente estamos combinando em termos das ferramentas ICT? O primeiro é expansão. Vamos falar sobre expansão e o que buscamos nessa condição. Vamos falar sobre correções e qual ferramenta ou conceito usamos para correções, reversão e, por último, consolidação. Cada um desses 4 fornece uma estrutura específica e contexto para mercado em que você vai negociar. Pode ser apenas uma dessas 4 condições. Ou o mercado estará em expansão, fugindo, em outras palavras, em alta, um recuo, ou recuo junto a uma inversão. E, obviamente, quando o mercado não está fazendo nada, está consolidando. Mas realmente, todos aprendemos na série Criador de Mercado que existe o mercado não fazendo nada e consolidação e está, na verdade, acumulando ordens. Agora, de outra forma característica que usamos para definir elementos para uma configuração de negociação é usando esses 4 critérios para contexto e estrutura em pontos de referência específicos no fluxo de ordens institucionais. O primeiro são blocos de ordem. O segundo é lacunas de valor justo e piscinas de liquidez e corridas de parada. E por último, equilíbrio. Agora, entendendo essas 2 características juntas, vai te dar um maior entendimento do paradigma da eficiência do mercado como o inteligente, seu preço e como eles influenciam o grande público ou o dinheiro especulativo desinformado. Vai ser mais ou menos esclarecedor. É um tutorial, na verdade. Você vai conseguir olhar para o mercado com a expectativa de saber qual ferramenta usar com base no que o mercado está oferecendo agora. Só leva 1 ou 2 segundos para olhar o mercado e determinar, ok, que característica estamos negociando para que assim você possa construir um contexto ou estrutura sobre como vai abordar o mercado. Às vezes, você percebe de cara um problema onde pode dizer você não vou fazer nada porque o mercado está consolidando, ou esperar. As outras 3 condições vão te dar a oportunidade de agir conforme as ferramentas que associamos a essas condições ou contextos. Agora, o algoritmo de entrega de preço interbancário, ou o que eu sempre chamo de algo interbancário, é o que basicamente representa a inteligência artificial. É um motor de preços quando recebemos nosso preço para nossas moedas. Na verdade, está 90% concluído eletronicamente algoritmos. Então, agora é tudo baseado em computador. Costumava ser OpenACRI nos PITs, mas não há mais um mercado de leilão. É tudo IA agora e é baseado nos princípios que eu tenho ensinado. Há cerca de 7 anos, você não vai aprender essas coisas porque, em primeiro lugar, ninguém vai acreditar que isso existe. Então, há esse movimento para longe de um envolvimento humano
com a criação de mercado. Tornou-se muito mais eficiente ser baseado eletronicamente, e essas coisas são programados por seres humanos, obviamente, e aqueles são limitados. Então, enquanto isso provavelmente é desconcertante para alguns de vocês, também estão ouvindo isso pensando, bem, eu achei que estava negociando em um mercado livre. Na verdade não é. É altamente manipulado, especialmente no câmbio, que é com o que estamos lidando aqui principalmente. Por causa da natureza, ele sendo tão manipulador, manipulou as digitais, se quiser, são fáceis de ver. Uma vez que você entenda as operações e as condições que o algoritmo de entrega de preço interbancário do market maker, funções. Então, quando o mercado faz o que está fazendo, ele te dá indicações, te dá digitais ou pistas do que você deve esperar a seguir. E é aí que suas habilidades de antecipação vão entrar em jogo. Você não vai saber essas coisas de imediato a primeira vez que assistir este vídeo, pode não entender. Mas para alguns de vocês que já passaram pelos pré-requisitos, eu acredito, estão em minha posse. Se você ainda não acompanhou a série Sniper, conceitos de trading assistido, e a série Market Maker, vai precisar delas. Não se desanime se ouvir alguns termos aqui que são novos para você, porque todos eles são ensinados naquelas 3 séries de tutoriais de graça. É muito material por lá. Explore não apenas as coisas que você recebe nesta... Siga o currículo com a mentoria, mas preencha o espaço quando não estiver te dando conteúdo com os tutoriais gratuitos. Esses 3 tutoriais. E novamente, direi quais são. Eles são série Formador de Mercado, conceitos de negociação precisa e a série Sniper. Ok, o algoritmo interbancário. Ok, obviamente, há muitas vezes em que o mercado se move lateralmente ou está em consolidação, o que eu chamo de padrão de espera. Agora, quando isso acontecer, o mercado vai querer expandir. Ok, então todos os mercados começam de uma consolidação e avançam para uma expansão. Isso significa que há um movimento impulsivo, ou um balanço de preço impulsivo, após esse balanço impulsivo, ou volta a uma consolidação novamente, ou vai para um recuo. Quando o recuo acontece, ele volta a descer para outro nível de expansão. Após a expansão, pode ir para um padrão de reversão. Após o padrão de reversão, você verá outro recuo e de volta para potencialmente uma consolidação. Essas 4 condições, elas se alternam ao longo de altos e baixos e fluxos e refluxos do mercado. Você só vai encontrar uma dessas 4 condições. Agora, você provavelmente está pensando, ok, isso é muito. Preciso saber uma dessas coisas para fazer uma negociação. Não, você só precisa saber onde está agora, para onde provavelmente vai. De onde veio, e ao longo do mês de setembro você consegue-se um grande entendimento sobre como antecipar a direção do mercado, o que vai preencher muitas das lacunas que tinha com TDA, a tendência direcional ICT. O principal é que o início da consolidação. Isso vale para tudo. Todos os movimentos que ocorrem no mercado começam de uma medida de consolidação, porque é lá que os mercados estão, enviando ordens para o formador de mercado em um intervalo apertado ou definido, até que haja dinheiro suficiente dos dois lados e extremidade inferior da faixa que está sendo definida pela consolidação. Qual tiver o maior montante de dinheiro a ser absorvido, essa é a direção que vai seguir. Às vezes não sabemos o que isso significa, mas esperamos pela expansão. Quando ocorre a expansão, é quando recebemos a pista sobre o que será o mercado. O mercado provavelmente estará fazendo. Então aguardamos por uma retração e uma consolidação ou reversão. Mas sempre esperamos pela primeira expansão, que nos dá todo o discernimento necessário para tomar uma decisão. Às vezes pode expandir tanto que não conseguimos fazer nada com isso e temos que esperar pelo recuo. A próxima consolidação. Não há nada de errado com isso. É tudo normal. Você não vai pegar todos os movimentos. O principal é entender esses 4 indivíduos características para uma configuração de negociação, porque o preço é entregue por uma destas 4 condições. Não pode ser de outra maneira. Agora, o que é expansão? Expansão é quando o preço se move rapidamente de um nível de equilíbrio, se conecta diretamente com a ferramenta de um bloco de ordens,
Agora, qual é a importância de conhecer a expansão? Quando o preço deixa um nível rapidamente, isso indica uma disposição por parte dos formadores de mercado para expandir. Modelo de reprecificação. Agora, o que isso significa? Bem, se estivermos em uma consolidação, ok, ou ponto de equilíbrio, se o preço subir rapidamente, isso nos daria uma indicação de procurar por um bloco de ordens altista. Não queremos perseguir o preço? Vamos esperar que o preço retorne ao bloco de ordens. Onde isso vai acontecer? Bem, o que procuramos no preço? O bloco de ordem que os formadores de mercado deixam perto, ou no ponto de equilíbrio do preço. Então eu sei o que você está pensando. Ok, Michael, isso já está ficando complicado. Me dê alguns exemplos. Sem problemas, eu vou mostrar isso agora mesmo. Como você pode ver aqui, há uma consolidação e uma área sombreada de azul. Consolidação muito bem definida. Tem um alto e baixo claramente distinguíveis, e o ponto de preço de equilíbrio está exatamente no meio, entre o valor mais alto e o mais baixo desse intervalo. Você pode simplesmente usar a ferramenta Fibonacci que você tem em todas as suas plataformas, aplicar o Fib do alto ao baixo e encontre aquele ponto médio, e você também pode conferir olhando quantas vezes o mercado toca nele por baixo e por cima, em vez de descer para, em outras palavras, quantas vezes está tocando e permanecendo perto daquele nível. Eventualmente, o mercado vai se mover para fora da consolidação. Você pode ver esse movimento impulsivo naquela caixa sombreada de bege. Ele se afasta do ponto de preço de equilíbrio, e então tudo o que temos que fazer é voltar para a vela descendente logo antes daquela subida. Aquele candle de queda ou candle preto que estou desenhando, eu espero que seja o bloco de ordem de alta, quando o preço volta para baixo e o atinge. É aí que estaríamos comprando, e obviamente você pode ver que ele atinge esse nível e se expande para cima mais de 100 pips apenas usando esse princípio simples. Ele se repete o tempo todo e está sempre na ação do preço. Se você estudar um pouco à esquerda da consolidação, que marcamos de azul, na verdade há uma consolidação no lado de venda, onde o mercado de volta ao ponto de preço de equilíbrio e depois vendido novamente. Vou deixar isso para você estudar agora, mas vamos passar para a próxima característica de uma configuração de trade. O próximo é um recuo. Agora, o que é um recuo? Retração é quando o preço volta para dentro do intervalo de preço recentemente criado. Agora, anos atrás, acho que foi em 2012, eu fiz um webinar chamado Negociando Dentro do Intervalo. E muitas pessoas que me seguiam em um dos fóruns que é bem popular na internet, eles foram... Fiquei de cabeça para baixo quando eu aprendi esse princípio simples de entender. Como você pode negociar dentro de um intervalo. E nem precisa romper. Nem precisa seguir uma tendência. Você pode definir um intervalo por um alto e um baixo. E negociar dentro desse intervalo. E essa foi a base inicial de como eu trouxe muitas pessoas. O bloco de ordens foi introduzido no tutorial da série Sniper no meu site. Mas antes disso eu apenas dava indicações e pistas sobre o que era um bloco de ordem sem realmente se referir ou explicar claramente para todos. Qual é a importância do recuo? Quando o preço retorna a uma faixa de preço recente, isso indica uma disposição por parte dos criadores do mercado para repreço a níveis não negociados de forma eficiente, para o valor justo. Quando pensamos em recuo, a opção padrão são as ferramentas de tick. Estamos procurando por lacunas e vazios de liquidez. Quando procuramos um preço, bem, nós vemos rápidos aumentos e quedas no preço. Em outras palavras, rápidas subidas ou rápidas descidas no preço. Muitas vezes isso, faixa que é criada, quer voltar e fechar isso. Eu vou te dar um exemplo do que isso parece agora. Exemplo de um recuo. Como você vê aqui, na área sombreada de laranja, tivemos um movimento repentino rápido para longe de um nível de preço. E esse movimento repentino rápido cria o que chamamos de vazio de liquidez. Em outras palavras, à medida que o mercado cai progressivamente assim, haverá bolsões, onde o preço não foi realmente entregue em todos os níveis de preço disponíveis superiores naquela faixa, se moveu rápido demais, pulou ou criou lacunas. Bem, o que faremos é esperar como um negociante. Não vamos perseguir o preço. Vamos esperar e dizer, ok, haverá ou uma indicação de compra e tentar preencher essa faixa, ou podemos esperar que ela volte completamente até lá e preencha o vazio de liquidez assim que atingi-lo, então provavelmente continuará a cair. E é isso que estamos procurando em termos de um vazio de liquidez. Então cobrimos 3 condições. A próxima é a reversão.
A reversão é quando o preço se move na direção oposta. A conjuração o levou. Então, se estamos procurando reversões, estamos diretamente ligando isso com uma ferramenta de tick, de pools de liquidez. Agora, qual a importância disso? Quando o preço muda de direção, indica que os formadores de mercado executaram um nível de paradas. E um movimento significativo deve acontecer na nova direção. O que procuramos no preço? Os pools de liquidez logo acima de um topo antigo e logo abaixo de um fundo antigo. Obrigado por assistir. Ok. E estamos vendo exemplos de reversões aqui sempre. X indica onde seriam as paradas. E o mercado sobe um pouco acima níveis e ele rejeita. E vai na direção oposta. Ou vai logo abaixo desses níveis onde há um X e rejeita e vai na direção oposta. Veja quantas vezes há tantas oportunidades apenas neste gráfico. Eu realmente não gosto de negociar. Dólar americano versus o franco suíço. Este par é realmente instável. Costuma ter muitas... Este tipo de movimento de preço tem uma característica muito favorável se você está em uma operação como esta. Sopas de tartaruga e pausas de pulso são realmente muito boas. No franco suíço. E por último temos consolidação. E sempre que nos referimos à consolidação, estamos relacionando isso diretamente a uma ferramenta de tick, de equilíbrio. O que é consolidação? Consolidação é quando o preço se move dentro de um intervalo de negociação claro. E não mostra a vontade de se mover significativamente para cima ou para baixo. E qual é a importância? Quando o preço consolida, indica que os formadores de mercado estão permitindo que ordens se acumulem dos dois lados do mercado. Espere uma nova expansão em breve. E o que procuramos no preço, estamos esperando pelo um impulso de oscilação no preço, para longe do nível de preço de equilíbrio que é encontrado exatamente no ponto médio do intervalo de consolidação. E eu vou te mostrar um exemplo de como isso se parece. Aqui vemos que identificamos uma faixa definida especificamente pelos corpos das velas, não pelos pavios. Como você pode ver, o preço se move de forma expansiva e depois retorna ao ponto de equilíbrio do preço e então se expande para fora. Ao compreender essas características e elementos específicos da negociação, um setup, você vai conseguir um framework, aprender a praticar e estudar a ação do lugar e eventualmente trabalhar para entender a descoberta consistente de configurações. Ao utilizar o tempo comigo diariamente, poderemos moldar essas características e extrair elementos específicos para uma configuração de negociação. Por repetição e por usar o tempo diário podemos destacar os elementos de uma configuração de negociação e conseguiremos fazer todas essas coisas de maneira que você entenda e retenha. Torne o seu, você será capaz de descobrir realmente que tipo de trader você vai ser, porque uma dessas características vai ser a sua condição de ganha-pão. Alguns de vocês confiem no equilíbrio, alguns de vocês confiarão no bloco de ordens, alguns de vocês procurarão pelo vazio ou as lacunas de liquidez para negociar. Alguns de vocês terão uma ou duas dessas características e você negociará dentro desses parâmetros. Eles moldarão suas características. Alguns de vocês eventualmente irão entender todos eles e se tornarão universais. Mas não pense que precisa conhecer todos eles bem antes de ser consistente, porque você pode simplesmente encontrar um elemento, como descrevemos aqui. Se encontrarmos apenas uma para você, só para você, você pode começar a ser consistentemente lucrativo no seu comércio. Só precisa de uma configuração. Você tem que saber o conteúdo. Negocie, combine isso com uma ferramenta de tick e então espere por essas condições. Você não vai conseguir uma negociação todos os dias, mas pode conseguir algumas delas toda semana. Se você observar 4 pares principais com uma condição ou critério, encontrará um negócio todos os dias. Mas não é isso que você está tentando fazer agora. Você vai crescer nisso com o tempo, mas por enquanto apenas percorra seus gráficos e tente olhar para todos os exemplos que já aconteceram no lado esquerdo do seu gráfico e delineie-os individualmente com base nas características e elementos que identificamos aqui neste ensino. Até a próxima, desejo-lhe boa sorte e boas negociações. Espero que você tenha um dia maravilhoso e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.